Ela tem que abrir o microfone dela, que está desligado. Doutora Célia, o seu microfone está desligado. Aperte aí nesse microfonezinho que está vermelho, que está fechado o seu microfone. O microfone e o vídeo. Gente, para mim tá tudo mudo. Eu não estou conseguindo ouvir nada. É só apertar nesse microfonezinho bem aí na sua tela, doutora Cecília. Bem, tem um microfonezinho, aperte nele que vai abrir, aí a gente vai ouvir a senhora. Todos nós temos um microfonezinho. Aperte ele, que a senhora vai conseguir. Ivanildo, o microfone da Célia está desabilitado. Ela está tentando clicar, mas está desabilitado. Você pode ver o que está acontecendo? Ok, tá me escutando? Estamos. Ah, graças a Deus. Então tá ok. Agora eu vou tentar voltar ao PowerPoint aqui, tá bom? Estão vendo o PowerPoint? Não. Celinha tem que fazer o mesmo processo que eu tinha te falado. Botar apresentar agora. Apresentação de slides. Busca o botão direito do mouse. Mostrar a barra de tarefas. Isso. Google Meet. Apresentar agora. Deixa eu ver. Pode clicar. Uma janela. E clica no PowerPoint. Aham! Tudo bem, então agora deu tudo certo, glória a Deus, né? Que Deus seja louvado, né? Vamos orar então, pedir a presença do nosso Deus, né? Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque confiamos plenamente em Ti. Senhor Jesus, por favor, toma todas essas pessoas nas Tuas santas mãos. São todos aquisição do Teu sangue, Senhor, do sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor os ama, os protege e os tem conduzido até aqui. E eu te peço, ó Divino Senhor e nosso Salvador, que por favor me tome nas tuas santas mãos. Eu creio, Senhor Jesus, que toda sabedoria, todo dom perfeito, toda cura, toda inteligência procede do trono da tua graça. Então, por favor, Pai, usa-me hoje como humilde instrumento nas tuas santas mãos. E que não seja eu a falar, Senhor, mas que seja o poder do teu Santo Espírito a convencer os corações. Nós te damos graças pela tua presença e pela tua unção mais uma vez. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.
Amém, queridos? Espero que todos estejam me vendo, que esteja tudo bem, tá? O nome da nossa palestra, o título da nossa palestra é Um Toque de Fé e Descanso, né? Eu gostaria de dizer a vocês que eu amo ao meu Jesus e sei que o poder de Deus, ele pode conduzir-nos nesse momento em que as coisas se encontram como estão em relação à pandemia. Eu gostaria de começar com um verso. Só um minuto, porque não está passando aqui o PowerPoint. Eu gostaria de começar com o verso de João 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, na realidade, o que Deus sempre nos disse que iria acontecer seriam as aflições, né? Nós vivemos num momento em que a pandemia, ela gira em torno das aflições que a gente vive, né? E Deus nos avisou que nós teríamos aflições, mas Ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu coloquei esse verso aqui, para nós começarmos com ele, foi com a autorização do Senhor. Por quê? Porque não existe como a gente começar a falar de nenhum tipo de doença, de nenhum tipo de problema que a gente está passando, se nós não começarmos crendo que essas coisas são previstas. Mas que o nosso Deus, o nosso Senhor disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é porque existe solução, certo? Então, vamos começar falando dos males emocionais da pandemia, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os males emocionais da pandemia? A crescente ansiedade de ainda não ter sido contaminado. Bom, a gente vai estar falando aqui de coisas reais. Eu não quis falar para vocês a respeito de estatísticas, nomes difíceis, nomes de coisas que talvez vocês não estejam inteirados a respeito disso. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam aonde está a cura e qual o problema que está acontecendo, tá bom? Então, a crescente ansiedade de ainda não ter sido contaminado. Quem não está passando por isso em casa ainda? De saber que você ainda não foi contaminado com o vírus, que você pode se contaminar, que ao sair de sua casa você tem que se preocupar com várias coisas. Isso gera um estresse, né? O fato de você querer abraçar um amigo, de você estar em contato com um amigo, e você não poder estar. Isso é um estresse muito grande, isso gera uma ansiedade. E todos nós estamos passando isso dentro da nossa própria casa, né? Estamos convivendo com esse problema. A tristeza e dor de ter conhecido pessoas que morreram porque foram contaminadas. Todos nós praticamente já passamos por isso. E é uma dor terrível, né? De você saber que alguém estava bem e de repente foi contaminado e que agora não está mais junto com você, né? É uma situação muito complicada, é muito difícil, e aí gera a doença, né? Aqueles que estão passando nesse momento pelo estresse da doença, as pessoas que estão hospitalizadas, que estão sentindo os sintomas da Covid, elas se estressam, existe uma ansiedade pela vida, um medo de morrer, né? Quem já passou pelo Covid, quem está passando agora, sabe do que eu estou falando. Porque é uma tensão, é o limiar da vida, né? É o último quase suspiro que você sente que você está dando, né? Ter sido contaminado e ter saído com sequelas mentais e físicas. Nós temos vivido essa experiência também, né? Dos que saíram do Covid com a mão protetora de Deus também, saíram da situação do Covid, da doença, e agora sofrem de outro tipo de doença, certo? Então, esses estresses são os estresses que estão acontecendo na nossa casa e na nossa família. Dentro do nosso contexto familiar, dentro do contexto das nossas relações pessoais.
E agora eu quero apontar esse último. Eu deixei por último, mas ele deveria ser o primeiro. Mas o estresse que já existia antes da pandemia. Você já não passava por problemas? Já não existiam questões pessoais que precisavam ser resolvidas? Já existiam, certo? Então, esse talvez seja o estresse maior, porque você teve que parar tudo para você resolver alguma coisa que ainda não tinha sido resolvida. Então, saber de tudo isso faz com que a gente mude o nosso foco. Por que a gente está falando disso? Porque o nosso foco precisa mudar. Às vezes a gente está passando por questões, e por estas questões, só que essas questões estão envolvendo o nosso dia a dia de tal forma, porque você participa de algum grupo desse. Ou você ainda não foi contaminado, ou você já perdeu pessoas que foram contaminadas e já morreram, ou você está passando neste momento por esse problema, ou você tem sequelas da doença que você teve, ou você está sofrendo ainda por questões que você ainda não resolveu antes da pandemia. E a gente está falando disso porque a gente precisa mudar o nosso foco, porque a gente precisa parar e olhar exatamente aonde a gente está. Então, vamos refletir sobre isso. Qual é, então, a doença do momento? Qual é a doença que envolve todas as pessoas nesse momento? A ansiedade e a síndrome do pânico. Essa é a doença da pandemia do Covid. E eu vou dizer para vocês que a situação, ela fica se agravando, primeiro, por causa das estatísticas, porque nós estamos vivendo num momento em que a própria mídia, ela está fazendo essa pressão mental com as pessoas, entende? As estatísticas, as coisas que acontecem, o número de mortes, o número de pessoas que ainda não se contaminaram, todas essas coisas estão trazendo ansiedade ao coração das pessoas. Cada vez é uma situação nova, e agora tem vacina, e tem as informações sobre a vacina. Tudo isso vai enchendo o nosso coração e tira o foco daquilo que realmente é importante. Certo? Então, qual é a doença que está envolvendo as pessoas? A ansiedade e a síndrome do pânico. A ansiedade porque você nunca sabe o que vai acontecer depois. E a ansiedade é cega. Ela não sabe ver o futuro. Ela não tem olhos para ver. Então, ela sempre mostra para você uma situação que não existe, uma situação exagerada, alguma coisa que você tem muito medo disso. E a síndrome do pânico é aquela sensação de que sempre você está no limiar da vida, que você vai chegar no momento em que você vai morrer. É a sensação de morte, né? Então, esses são os males. A maioria das pessoas, elas estão vivendo esse momento hoje de ansiedade e de uma síndrome do pânico estabelecida dentro de sua própria casa, pessoalmente, na família dos amigos e no seu próprio contexto familiar, certo? Mas e aí? E diante de tudo isso? Nós precisamos compreender qual é o papel da mente na saúde do corpo. Porque se eu estou falando para vocês sobre saúde mental e eu compreendo também que o vírus é uma realidade, então qual é o papel da mente na saúde do corpo? Né? Vamos ver, está lá em Provérbios 14, verso 30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que é que Deus está nos dizendo aqui nesse verso? Que quando você tem um sentimento sadio, ou seja, uma mente sadia, isso é vida para o seu corpo. Então, na verdade, os males que estão sendo acometidos aqui, agora nesse momento de pandemia, eles são podridão para os nossos ossos. Então, uma mente disfuncional, uma mente que não está conseguindo trabalhar corretamente com o próprio sentimento, ela vai adoecer. E isso eu quero dizer para vocês de todas as pessoas que estão inseridas na pandemia, de toda aquela lista que eu mostrei para vocês, dos que ainda não foram contaminados, dos que estão contaminados nesse momento, dos que estão vendo pessoas se contaminarem e morrerem, certo? Então, todas essas pessoas estão inseridas nesse padrão mental,
Entendem? Ou seja, eu tenho o sentimento correto, eu tenho a mente certa nesse momento de pandemia, o que está acontecendo comigo? Né? Mais um texto. Olha só como a mente é importante. A mente rege o homem todo. Todos os órgãos físicos são servos da mente. E os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 396. Queridos, esse texto é muito claro. Veja, a mente rege o homem todo. Então, vocês estão aprenderam ontem, né, o que está acontecendo fisicamente com o organismo, os remédios naturais, a operação de Deus através dos médicos de Deus, mas agora eu estou mostrando para vocês que vocês podem fazer tudo isso, mas a mente rege o homem todo. Se vocês não têm o sentimento certo, se a nossa mente não tem o foco certo diante daquilo que Deus quer que a gente viva, não tem como nós termos saúde, não tem como nosso corpo exercer fonte de vida se eu não tenho o pensamento correto. Isso é importantíssimo vocês compreenderem. Vamos seguir. E eu digo para vocês, estamos vivendo um momento difícil, mas eu digo para vocês que a Bíblia diz que o sofrimento sempre existiu. Sempre vai existir. Lembra o primeiro verso que nós lemos? Né, de João? Então, as aflições, elas já existiam. Jesus disse o quê? Vocês vão ter aflições, mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que diz o Salmo 34, verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Já o salmista não falava de angústias, já o salmista não tinha problemas para serem resolvidos, e eu volto naquele último tópico que eu coloquei na primeira lista. Os problemas que nós já tínhamos antes da pandemia. Olha o Salmo 25, verso 17. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Salmo 25, verso 17. Esse não foi sempre o nosso clamor durante a nossa vida? Quem é o ser humano na face da terra com o pé no chão, que vive debaixo do sol, que não tem clamado ao Senhor, tira-me dos meus apertos? Existem coisas, queridos, que nós ainda não resolvemos e que estão debilitando a nossa mente. Que a pandemia veio cobrir problemas pessoais que já estavam contidos na nossa alma antes, e esses problemas estão sendo potencializados por causa da pandemia. Olha o Salmo 71, verso 20. Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Olha que angústia! Que angústia é essa? Que momento é esse que nós estamos vivendo? É um momento que sempre existiu. Nós estamos em luta constante. Se nós formos perceber, durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, existiam problemas que ainda não foram resolvidos, e nós estamos vivendo problemas que nós ainda não resolvemos. E a pandemia vem, e os agravantes, porque existe agora uma pandemia de ansiedade, existe agora uma pandemia de síndrome do pânico, de depressão. Por quê? Porque nós estamos ainda vivendo problemas passados que não foram resolvidos e que estão sendo potencializados com a pandemia. Vejam bem, a debilidade do espírito desestabiliza o organismo. Isso é uma frase que eu gostaria que vocês pensassem. Veja como diz aqui o texto do Espírito de Profecia. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Queridos, não tem coisa mais clara do que isso. Você consegue se enxergar nesse contexto, se colocar nesse contexto, entender que a nossa vida,
ela precisa se desviar desse tipo de pensamento. O ânimo, a esperança, a fé e a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Isso é saúde. Mas aí você me pergunta, mas Célia, desânimo, descontentamento, ansiedade, remorso, culpa, desconfiança, já faz parte da minha vida. Há tanto tempo luto com tudo isso. Eu tenho problemas dentro da minha casa, eu sou frustrada porque eu não consigo realizar as coisas que eu gostaria. As coisas não acontecem do jeito que eu quero, então eu tenho culpa. São problemas antigos. Isso é verdade. Isso não está surgindo agora. São problemas que surgiram já desde sua infância. E como você tem resolvido isso? Sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas que foram pós-Covid e tenho relatos de algumas pessoas que, infelizmente, faleceram. E o relato que eu recebo é, antes da contaminação da doença, essa pessoa passava por um estresse fortíssimo, por problemas muito difíceis que ela estava já consumida por não conseguir resolver. E aí veio a contaminação. E aí a mente não suportou. Vocês compreendem isso? A imunidade baixa e nós ficamos vulneráveis ao vírus, a uma doença, que eu vou dizer para vocês, essa doença começou na mente. Observem que eles começaram a falar de Covid e a nos assustar primeiro. Todos os sustos, todas as coisas que vieram pela mídia, primeiro corromperam a nossa mente, nos assustaram ao ponto de nós ficarmos pensando, o que é que está acontecendo? Todos vamos morrer. Esse foi o primeiro pensamento que todo mundo teve. E agora surge a cada tempo uma nova cepa. Eu quero dizer para vocês que eu não estou dizendo que isso tudo é uma conspiração, uma teoria da conspiração. Fato é que todos nós estamos olhando e pesquisando e vendo detalhes que nos informam que esse vírus não é um vírus que aconteceu naturalmente. É um vírus projetado para começar a atacar você na sua mente, naquilo que você sente, naquilo que você é. Então, é mais que urgente que nós possamos mudar o nosso foco. O vírus existe, só que existe um equilíbrio que nós precisamos ter entre a responsabilidade de andarmos do jeito que precisa andar para não sermos contaminados e não contaminarmos outros, e a liberdade e o descanso que a palavra de Deus vai nos oferecer. Não estou dizendo que vocês não têm que se proteger, não estou dizendo para vocês que nós vamos quebrar as regras de higienização, não é isso. Mas eu estou dizendo que existe um equilíbrio em tudo isso e que a gente não pode deixar a nossa mente ficar como está escrito aqui, ó. A tristeza amortece a circulação nos vasos de sangue e nos nervos, e também retarda a ação do fígado, estorva o processo da digestão e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula, que é a substância interior de todo o organismo. A tristeza faz isso. Ficar entristecido, enclausurado, pensando o tempo todo que todos vão morrer, que as coisas estão descontroladas. Calma. Olha o que diz aqui. Não resolver os problemas causa debilidade de espírito. Vamos manter a nossa mente com foco na resolução dos problemas. Porque se nós entristecermos o nosso organismo através da nossa mente, se nós amortecermos as nossas forças vitais, nós não vamos conseguir resolver os problemas. Então, vamos a partir desse momento. Que foco é o que eu estou dando na minha vida? Eu preciso me calar? Olha o que diz aqui. Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Vocês estão percebendo que aqui no Salmo 32, verso 3 e 4, o que está acontecendo aqui?
calada, que guardou silêncio. Não se fala dos problemas, não se vê os problemas que precisam ser resolvidos. E o que aconteceu? O humor se tornou em sequidão de estilo. É preciso que nós abramos o nosso coração e que a gente enxergue o que precisa ser resolvido, para que nós não sejamos vítimas de uma mente fraca que está enfraquecendo o nosso sistema imunológico. Compreendem isso? Resoluções de questões mentais atuam como fonte de resistência e aumentam a imunidade do corpo. Olha que texto fantástico. Está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e também no livro Educação. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo todo e assim é de inestimável auxílio na resistência à moléstia. Olha que coisa mais esclarecedora. A energia elétrica do cérebro, ela vivifica o organismo todo. E ele é um auxílio na resistência à moléstia. Quer ficar doente? Não, claro que não. Você quer ter saúde. Então vivifica a sua mente. Existem problemas que precisam ser resolvidos. Existem coisas que realmente você precisa dar o foco nelas. É preciso ter uma mente equilibrada. Não conserves a mente em atitude desassossegada, pois é prejudicial à tua saúde. Queridos, por que nós vamos deixar que as ondas de ansiedade e descontentamento e pânico venham nos cercar ao ponto da gente perder a fé e a esperança e ficarmos desassossegados quanto à nossa vida? Lembro a vocês, de novo, é preciso que tenhamos um equilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade e o sossego e o descanso nos braços do nosso Salvador. Certo? E eu queria contar para vocês, então, a história da mulher do fluxo de sangue, o toque da fé. Essa mulher, ela foi uma mulher que ela ousou em um momento mais difícil da vida dela. Vamos ver o relato. Está em Mateus 9, verso 21. Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Mateus 9, verso 21. Foi uma pobre mulher que proferiu essas palavras. Uma mulher que por 12 anos sofrera de doença que lhe tornara a vida um fardo. Gastara todos os seus recursos com médicos e remédios, apenas para ser desenganada. Ao ouvir, porém, falar no grande médico, reviveram-lhe as esperanças, e pensou, se tão somente eu me pudesse aproximar o bastante para falar, havia de sarar. Ela não via um jeito de lhe falar, não buscaria entravar-lhe a vagarosa marcha. Vamos conversar sobre essa mulher. Essa mulher, por 12 anos, ela tinha uma doença, um problema. E esse problema envolvia não só ela, mas toda a casa. Imagine na debilidade física dessa mulher, a debilidade mental dessa mulher. Ela não tinha condições de sair da casa dela e procurar Jesus. Ela estava muito fraca. Quem sabe o que significa uma hemorragia, sabe do que essa mulher passou. E ela já tinha gastado todos os seus recursos com médicos e remédios. Ela vivia um momento de estresse profundo na vida dela, em que ela não via, através do braço humano, nenhuma força que pudesse dar para ela alguma esperança de vida. Ela vivia sempre no limiar da morte. Só que ela ouviu falar que existe um grande médico. E o ânimo, as esperanças dela se reavivaram. Será que agora ela podia sarar? E ela pensou, eu preciso falar com Jesus. Só que ela não tinha jeito de falar, porque eu quero explicar para vocês o que acontecia ali. O relato do Espírito de Profecia diz, no Ciência do Bom Viver, que ela tentava se deslocar. Imagina uma mulher tão fraca, tão débil, no meio de uma multidão, e tentando passar pelas pessoas, mas a multidão comprimia ela de uma forma que ela não podia chegar até Jesus.
E ela pensou, eu não vou conseguir. E eu não vou conseguir parar Jesus. Ainda que ele esteja andando devagar, eu não vou buscar parar Jesus. Mas Jesus sabia os sentimentos e a dor daquela mulher. Jesus sabe tudo. Olha, eu digo para você que Jesus sabe o que você sente. Ele sabe a sua história. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe as suas preocupações em relação à pandemia. Ele sabe as suas preocupações em relação à sua família. Ele sabe tudo sobre você. E aqui, na Ciência do Bom Viver, na página 60, diz assim: Cristo sabia todos os seus pensamentos e dirigia os passos em direção a ele, sorrindo. Jesus sabia que ela não dava conta de chegar até ele, então Jesus começou a caminhar na direção dela. Compreendia-lhe a grande necessidade e estava ajudando a exercer fé. Queridos, vocês acham que essa live está acontecendo por acaso? Ou é o Senhor Jesus dando passos na sua direção? Sabe, as coisas não são por acaso. Nada é por acaso. E eu digo para você que se você não tem forças, se você não tem coragem, olhe um pouco para frente. São os passos de Jesus na sua direção. E Jesus estava indo na direção dela para ajudar ela a exercer fé. Porque ele sabia da grande necessidade que ela tinha. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Lucas 8, verso 44. Isso é fantástico, queridos. Ela conseguiu. Ela não conseguiu. Jesus deu a condição para que ela tocasse nele. E naquele momento, olha o que diz o verso. Naquele único toque, concentrar a fé de sua vida. Sentiu no mesmo instante a comoção como de uma corrente elétrica que lhe perpassasse pelas fibras de todo o ser. Sobreveio-lhe uma sensação de perfeita saúde. Sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Marcos 5, 29. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês lembram do verso que eu li para vocês agora há pouco a respeito da corrente elétrica do cérebro? O que vocês acham que aconteceu naquele toque? A mente daquela mulher, ela se envolveu de uma tal forma com o toque em Jesus que ela foi curada. A energia elétrica que passou pelo corpo dela, que é a fé, que é a movimentação mental dela em relação ao crer no poder de Cristo, fez com que o corpo dela reagisse e ela fosse curada. O poder de Deus. É impressionante a cura mental. Como que a mente, ela envolve o corpo. A fé em Cristo Jesus salvou aquela mulher. A agradecida mulher desejava exprimir sua gratidão ao poderoso médico, que jamais fizera por ela um único toque do que os doutores tinham feito em 12 longos anos. Mas não é isso. Quero dizer a vocês que Jesus, ele não queria que as pessoas pensassem que na vestimenta dele existia poder. Mas ele queria que a fé, que o pensamento, a mudança de foco, a forma de pensar, de crer em relação a Cristo, poderia mudar toda a vida de alguém. E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Vocês perceberam que aquela mulher, nesse verso acima, ela estava agradecida, mas ela não ousava falar? Ela ficava dentro do coração dela: como eu posso dizer que eu já estou curada? Eu simplesmente toquei nas vestes de Jesus e eu sabia que eu seria curada, mas como eu posso dizer isso? E Jesus viu que ela não estava dando conta de falar. E Jesus precisava do testemunho dela. E Jesus perguntou: alguém me tocou?
porque bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém o tocara com um desígnio profundo e receber a resposta. Cristo não fez a pergunta por causa de si mesmo. Tinha uma lição para o povo, para os discípulos e a mulher. A confiança da mulher não devia ser passada por alto sem comentário. Deus devia ser glorificado por sua grata confissão. Naquele momento, Jesus precisava estimular o coração dela a uma fé ainda maior, a uma coragem ainda mais ousada. Vocês percebem que Jesus está trabalhando com a mente dela, que Jesus está colocando a mente dela sempre para frente, ousando. Então, olha o que acontece. Ela não devia ficar sem saber que ele, Jesus, conhecia seu sofrimento. Ela devia saber que ela precisava conhecer o seu compassivo amor, sua aprovação à fé que depositara em seu poder de salvar perfeitamente a todo que a ele se dirige. Jesus queria que ela entendesse isso, e ela não devia ficar sem saber disso. E eu digo para vocês hoje, vocês não devem ficar sem saber disso. Se Jesus tem uma cura na sua vida, a partir da sua mente, da forma como você pensa a vida, daquilo que ainda precisa ser resolvido, das coisas que estão patentes aos nossos olhos, que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Agora é o momento. E você não pode ficar sem saber que o poder de Jesus pode curar perfeitamente a todo aquele que a ele se dirige. E olha que coisa mais linda. Olhando para a mulher, Cristo insistiu em saber quem o havia tocado. Vendo que era inútil ocultar-se, ela se adiantou, tremendo, e prostrou-se a seus pés, com lágrimas de gratidão. Contou-lhe perante todo o povo por que lhe tocara nas vestes e como havia sido imediatamente curada. Temia que seu ato em tocar-lhe a vestimenta fosse uma presunção, mas nenhuma palavra de censura saiu dos lábios de Cristo. Só proferiu palavras de aprovação. Estas provinham de um coração de amor, cheio de simpatia pelo infortúnio. Tem bom ânimo, filha, disse suavemente. A tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:44. Deixa eu voltar aqui. Imagina que aquela mulher não estava sentindo coragem de falar. Então, Cristo olhou para ela e falou: quem me tocou? Não tinha como ela não falar. Ela estava olhando nos olhos de Cristo. E Jesus estava dizendo para ela: fala, desimpede o seu coração, não guarda para você. Fala para mim, fala para todos que estão aqui. E aí ela tremendo e com lágrimas. Imagina o sentimento dessa mulher, toda a comoção que o encontro com Cristo causou no coração dela. É um trabalho, é um passo a passo que Jesus está fazendo com ela, um processo de cura mental. E aí, o temor dela passou. Aquele medo que ela sentia de estar falando, ou de estar perto, ou de estar no meio daquela multidão, passou. E ela chegou perto de Jesus e falou com ele. Aconteceram essas coisas. E Jesus falou alguma coisa para ela: olha, você não devia ter saído de casa desse jeito. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: tem de bom ânimo. Jesus sabia do sofrimento dela. Jesus jamais ia ter falado para ela: você não devia ter saído de casa. Ele sabia a fé que ela tinha. E ele tinha simpatia por ela, pelo sofrimento que ela tinha naquele momento. E ele disse: vai em paz, filha. A tua fé te salvou. A forma como você pensou ao meu respeito trouxe cura para você. A história dessa mulher termina assim: a fé te salvou. E eu digo para vocês,
Isso é real. Isso pode acontecer na sua vida. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia que é real, que as pessoas realmente estão morrendo, as pessoas realmente estão se contaminando. Mas onde você tem o seu apoio? Aonde você está ancorando a sua vida? Até quando nós vamos ficar confiando na nossa própria força? Quando me aproximo de Cristo, segundo a sua palavra, cumpre-me acreditar que recebo sua graça salvadora. A vida que agora vivo, devo viver na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. O que a palavra de Deus está nos encorajando aqui? O que o Espírito de Profecia diz para a gente fazer? Cumpre-me acreditar que eu recebo sua graça salvadora. A fé que agora eu vivo, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. A fé, ela é um conquistador mais poderoso do que a morte. Vocês entendem isso? Vocês acham que as pessoas que saíram dessa doença no hospital, elas estavam ancoradas aonde? Quem segurou essas pessoas ali? A fé. Porque a fé é mais poderosa do que a morte. A forma como você pensa a vida, o conhecimento que você tem de Deus, a confiança que você tem no teu Salvador, é mais forte do que a morte. Se o doente puder ser levado a fixar com fé os olhos no poderoso médico, veremos maravilhosos resultados. Ela trará vida ao corpo e à alma. E eu quero dizer para vocês que eu creio nessas palavras. Eu creio nessas palavras. Eu sei que essas palavras foram ditas por Deus e elas são espírito e vida. E eu encorajo vocês a crerem também. Aqui está a solução. Toda aquela lista de mazelas que vocês viram acontecer ali, a solução para isso está na confiança em Jesus. Não tem outro caminho, queridos. Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É a fé que nos liga ao céu e traz-nos forças para resistir aos poderes das trevas. Em Cristo, Deus proveu meios para subjugar todo mau traço e resistir toda tentação, por mais forte que seja. Eu digo para você pode olhar para a sua vida hoje e você pode falar assim, mas olha, Célia, está tudo estragado, você não tem ideia de como está ruim. De como eu não consigo pensar da forma correta, de como eu sinto medo todos os dias. Eu digo para você que essa palavra é verdadeira. Deus provê meios para subjugar todo mau traço de caráter. Para resistir aos poderes das trevas. Jesus pode fazer isso. Ele tem poder para isso. Ele fez isso na vida de muitas pessoas. E por que ele não pode fazer na sua? Por que ele não pode fazer na minha? Você não acha que Jesus está caminhando até você? E ele está olhando para você? Por que a gente vai sucumbir em tristeza e dor? Vocês compreendem isso? Eu não estou dizendo para vocês que a gente tem a autorização do céu para sair por aí sem se proteger, para sair por aí sem cuidar daquilo que realmente precisa ser cuidado em relação à higiene. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que em vista de tudo isso, a nossa salvaguarda está no Senhor Jesus. Que a gente não deve permitir que a nossa mente seja sobrecarregada com todas as estatísticas terríveis que estão sendo postas na mídia. Que a gente deve crer no poder de Cristo que nos salva e nos protege todo o tempo. Sejam quais forem as vossas ansiedades e provações, exponde vosso caso perante o Senhor. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. O caminho se abrirá para vos libertar de todo o embaraço e dificuldade
Creiam nisso, queridos. Foi assim que aquela mulher foi salva. Quaisquer que forem vossas ansiedades e provações, existe cura. Se você expuser o seu caso diante do Senhor, Ele vai fortalecer o seu espírito, o seu corpo vai ter resistência. Lembre-se, começa na mente. É a forma como você pensa. Isso vai dar para você força e coragem. Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão começar a pensar, não existe problema, eu posso sair sem problema. Não é isso. É que vocês vão olhar o problema, vocês vão enxergar o problema e vão falar, o sangue de Cristo me cobre. O Senhor Jesus é capaz de me proteger. Eu estou obedecendo, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, mas eu não preciso ter medo. Porque o que quer que aconteça, o Senhor está comigo. Quanto mais fraco e impotente vos reconhecerdes, tanto mais fortes vos tornareis em sua força. Amém? Eu não tenho poder nenhum. Eu não sei o fim desde o início. Eu não posso curar ninguém. Então, quanto mais fraco eu sei que eu sou, mais forte eu me torno na força do Senhor. O que a gente precisa compreender é que Deus, Ele não quer que nós sejamos irresponsáveis, que a gente fique colocando em risco a nossa vida, mas Ele também não quer que a gente sinta tanto medo, tanta ansiedade, que a gente não faça mais nada, que a gente não abrace mais ninguém, e que a gente não consiga descansar no Senhor e viva em constante preocupação e ansiedade. Deus quer que nós procuremos resolver os problemas que ainda precisam ser resolvidos. E saber que o Senhor está conosco. As circunstâncias podem separar amigos. As ondas desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós e eles. Mas nenhuma circunstância, distância alguma, nos pode separar do Salvador. Estejamos onde estivermos, Ele se acha à nossa mão direita para sustentar, manter, proteger e animar. Eu quero dizer para vocês que as coisas estão acontecendo sim. Que os amigos foram separados. Que muitos momentos familiares, as circunstâncias estão separando. Mas nenhuma circunstância, nenhuma distância pode nos separar de Jesus. E se você se apegar ao teu Salvador, se você se apegar ao poder de Jesus Cristo na sua vida, se você acreditar hoje que um toque de fé pode salvar você, pode salvar a sua mente, pode te trazer de volta uma felicidade que talvez você nunca teve, você pode ter, você vai receber, porque Jesus, Ele está aqui para sustentar, manter, proteger e animar. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. É nosso privilégio descansar em seu amor e dizer, nele confiarei, pois deu a sua vida por mim. Queridos, não tem força maior do que essa. Não tem poder maior do que esse. A gente pode fazer de tudo. Lembra do que o Salmo diz? É inútil vigiar, se o Senhor não vigiar a casa. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Nós podemos fazer de tudo, mas a nossa segurança, a nossa proteção está no Senhor. Uma das coisas que mais tem causado tristeza e depressão é o fato da gente não entender muitas vezes porque as coisas acontecem. Por que está acontecendo essa pandemia? Por que as coisas estão do jeito que estão? Mas olha o que diz aqui o Espírito de Profecia. A Terra tem uma história que o homem jamais compreenderá, até que ande com o seu Redentor no paraíso de Deus. Existem coisas, queridos, que nós não vamos entender.
Muitas vezes a gente não vai entender por que que aquela pessoa que eu amava morreu. Por que que meu amigo morreu? Por que que meu marido morreu? Por que que meu filho morreu? Tem coisas que nós não vamos entender aqui. E nós precisamos descansar no Senhor. Descansar no poder do nosso Deus. Essa é a nossa força. Essa é a mente que nós precisamos ter nesse momento. Apocalipse 7,17 diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Está vendo esse grifado? E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É quando a gente vai descobrir o porquê de todas as coisas. É quando a gente vai saber os caminhos do Senhor. É quando a gente vai entender a história dessa terra. Agora é o momento da gente descansar. Agora é o momento da gente se apegar ao toque da fé. Agora é o momento da gente olhar para Jesus e identificar os passos que Ele tem dado na nossa direção. E eu digo para vocês que toda ansiedade, toda síndrome do pânico, todo temor, todo medo, toda depressão, ela pode ser curada em nome de Jesus. E Jesus pode fazer uma mudança na sua vida. Quem dera essa mensagem fosse espalhada para o mundo todo e todas as pessoas começassem verdadeiramente a confiar em Jesus. Quão diferentes as coisas seriam. Esse é o sonho do coração de Deus. Essa é a vontade do nosso Cristo. E não existe medicina nenhuma. Não existe psicologia humana, secular, nenhuma, em quem você possa se apoiar. Nenhum ser humano é capaz de dar o que Jesus pode te dar. Confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Confia no teu Deus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar então agora. E eu vou fechar os meus olhos, eu não posso ver vocês agora, mas eu sei que o Senhor Jesus vê a todos. E eu lido o meu pensamento em oração ao meu Deus. Querido Pai Celeste, graças te dou, Senhor, porque toda a história dessa terra um dia será esclarecida. Mas eu te dou honras e glórias, porque nós podemos confiar plenamente no teu poder e na tua graça. Eu sei, Senhor, que o meu Redentor vive, e em breve poderei vê-lo. E eu sei, Senhor, que todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento são aquisição do teu sangue. E o Senhor tem dado passos em direção a cada uma dessas almas. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Pai, pelo poder do Espírito Santo, a crer e a confiar no teu amor. Será que acabou a programação?